saber que em todo o tempo nosso Deus luta em nosso favor. É estranho às vezes a gente pensar nessa ideia, porque geralmente, não sei quanto a você, mas a minha ideia, né, às vezes quando eu penso em Deus, eu penso Deus sentado no trono. A maioria das vezes que eu penso em Deus, assim, imediatamente, porque quando a gente pensa em alguém, vem uma imagem na sua cabeça, né? Quando eu penso em Deus, a imagem que me vem na cabeça é Deus em sua glória, sentado no trono, né? Soberano. E eu acho que raramente passa na minha cabeça essa ideia de Deus que luta por nós. Já pensou nisso? A Escritura nos revela isso. O nosso Deus luta em nosso favor. É meio estranho, porque será que Deus precisa lutar nessa vida? É claro que é uma palavra que evidencia o interesse de Deus em nós. Eu não entendo que Deus ele vai vestir a armadura dele, né? Ele vai com a sua espada, sei lá o que for. Porque a Escritura diz que Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. Se Ele criou o universo pelo poder da sua palavra, tudo o que precisa ser feito será feito também pelo poder da sua palavra. Mas o fato de Deus pelejar por nós significa que o coração dele está interessado nas nossas lutas. O coração dele está posicionado para nos ajudar e nos dar vitória. Não é isso que diz a Escritura? Quando Paulo descreve uma lista enorme de lutas e provações, ele vira e diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sei quanto a você, mas isso enche o meu coração de esperança. Enche o meu coração de fé neste Deus. E existe um texto da Escritura que eu me lembro de uma canção antiga que os vencedores por Cristo cantavam, que diz assim que porque nunca se ouviu, nunca se viu, nunca existiu e nem jamais haverá Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. É nele que nós confiamos. Nas suas mãos nós estamos. Bendito seja o seu nome. Foi ele que com mão forte nos arrancou das garras de Satanás. Foi ele que com mão forte nos arrancou do mundo e nos trouxe para o seu reino eterno e glorioso. Nos trouxe para si mesmo, para a sua presença gloriosa, onde nós podemos desfrutar da sua presença. Não existe coisa melhor, não existe coisa mais gostosa do que a presença de Deus. Nada nesse mundo pode dar mais prazer do que a presença de Deus, porque foi para a presença de Deus que nós fomos criados. E Ele nos chama dia após dia para desfrutar da sua presença. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dizer para Deus: Deus, eu quero a tua presença mais do que tudo. É na tua presença que eu quero estar. É neste lugar. Feche os seus olhos, se entregue. Deus como Senhor.
libertar da escravidão, da escuridão. Obrigado, Senhor, por nos dar uma viva esperança. Obrigado, Senhor, por nos tornar dignos de desfrutar da Tua presença por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, mas a Tua graça nos alcança e é nela que nós confiamos e é por ela que nós desfrutamos dessa presença gloriosa, Senhor. Aleluia. Podemos dizer como Davi: eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Oh, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendita é a Tua presença, gloriosa é a Tua presença, Senhor. Que hoje nós possamos celebrar no nosso coração livre essa presença majestosa e gloriosa do Senhor, e que sejamos renovados e restaurados na nossa fé, para cada dia, Senhor, poder caminhar naquilo que o Senhor planejou para nós. Em nome de Jesus, Pai, toma as nossas vidas, somos Teus, para a glória do Teu nome. Que assim seja. Amém. Amém. E amém, Senhor. Pra te amar, é pra isso que eu vivo.
Senhor, com toda a propriedade, que foi para Te adorar, Senhor, e somente para Te adorar. Senhor, que nós nascemos, ó Deus, que eu nasci, que você nasceu, e é por isso que estamos aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, porque Te amamos, Senhor, e porque sabemos, ó Deus, que, ó Deus, sem o Senhor, Pai, não há razão, não há sentido para a nossa vida, Pai.
verdade, te exaltamos por quem tu és. Aleluia.
Deus, saber que o Senhor se faz presente no nosso meio. E saber, ó Deus amado, que nós temos livre acesso à Tua presença. Que nós podemos derramar os nossos corações aos Teus pés, sermos atendidos, e sermos tocados, e sermos curados, e sermos transformados, ó Deus. Ó Senhor, que nesta noite o Senhor encontre corações aos Teus pés. Que nesta noite, ó Deus amado, o Senhor encontre pessoas, filhos, entregues à Tua presença. Oh Senhor, porque nós cremos na realidade desta presença maravilhosa. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague.
nós entregamos tudo. Na tua presença, Senhor, aos teus pés, nós deixamos tudo. Porque lá é o lugar mais seguro que nós podemos encontrar. Oh Deus, aleluia. Dentro de nós, Senhor, esse Espírito que foi enviado aos nossos corações, o Espírito do Teu Filho, testifica que somos também filhos. E dentro de nós este Espírito clama: Abba, Pai. Confirmando a nossa filiação e a tua paternidade. Filhos gerados não da vontade da carne, não da vontade do homem, mas nascidos de ti mesmo, ó Deus, por semente incorruptível pela tua palavra. Exaltamos o teu nome por essa identificação que o Senhor nos deu pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo que somos marcados, pelo que somos tocados, cobertos por essa verdade de que somos teus filhos, que clamam pelo teu nome, que chamam pelo teu nome. Recebe, Senhor, toda a honra que podemos te dar. Recebe, Senhor, toda a glória que podemos te dar, porque o Senhor é digno, porque o Senhor fez com que de fato a nossa vida pudesse valer a pena. Aleluia. Entregamos a ti, Senhor. Mais uma vez confirmamos que somos teus, entregues, rendidos aos teus pés e para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja, Senhor, em cada coração aqui temor. Que haja em cada coração aqui sede, fome. Que haja em cada coração aqui, Senhor, entrega, renúncia. Que haja em cada coração, Senhor, disposição de te conhecer melhor a cada dia, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.
Amém. Amém. Amém. As nossas crianças, venham aqui, vamos orar por vocês. Graças te damos, Pai, por cada criança que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, são tão preciosos, são riquezas, são tesouro para nós. Obrigado porque o Senhor nos confiou tanta preciosidade. Agora oramos, Pai, para que sejam abençoados, para que sejam edificados, para que recebam do Senhor aquilo que só o Senhor pode dar. Sobre a vida deles, ó Deus, repousa a tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, seja qual Bíblia for, né? No celular, no tablet. Em Romanos, no capítulo 15. Eu gostaria de hoje caminhar com você nesse texto de forma expositiva. Na verdade, o livro de Romanos é uma preciosidade tão grande, porque no livro de Romanos nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo um apanhado praticamente de toda a sua teologia, de tudo aquilo que ele ensina nas igrejas. Então em Romanos você vai encontrar muito sobre a graça, muito. Na verdade, o livro inteiro ele vai nos conduzir a um entendimento sobre graça. Se Deus quiser, quando nós começarmos com as nossas células, um dos estudos que nós vamos ter é um estudo bem detalhado sobre o livro de Romanos, justamente falando sobre a graça de Deus, de forma tão linda e maravilhosa, essa história de Deus nos salvando, nos dando vida, nos transformando, de forma tão linda e maravilhosa, exposta em Romanos. Mas hoje, fazendo só uma pequena contextualização para nós entrarmos no capítulo 15. No capítulo anterior, Paulo começa a falar sobre a questão daquela polêmica, né, de comer a carne sacrificada aos ídolos. Existia uma polêmica no meio cristão da época a respeito disso, sobre como os judeus deveriam viver o seu cristianismo. E Deus deu muita sabedoria, lógico, inspiração ao apóstolo Paulo, é a palavra de Deus trazida aos nossos corações, falando sobre nosso posicionamento com relação a isso. Deve ser, não só com relação a isso, mas a qualquer assunto que em si mesmo ele não denota pecado, mas existe às vezes uma polêmica entre deve fazer, não deve fazer assim, deve fazer assado, né? E ele então diz, olha, é preciso que aqueles que têm a consciência firme no Senhor não desprezem aqueles que não têm. Ou seja, aquele que come a carne sacrificada aos ídolos, porque entende que todos os alimentos, uma vez que você os santifica, eles não são em si mesmos impuros para o consumo, mas a partir do momento que você dá graças a Deus,
eles podem ser comidos, você não deve desprezar aquele irmão que acha que tal ou determinado alimento seja impuro para o consumo, porque pode trazer contaminação para você como filho de Deus. Ele dizendo que nós não devemos desprezar. E aquela pessoa que come, aliás, a pessoa que não come, não deve desprezar ou não deve julgar aquele que come, aquele que tem a liberdade de fazer. Então ele bota um ponto de equilíbrio. Aquele que faz não julgue, aquele que faz não despreze, e aquele que não faz não julgue. E ele continua então descrevendo a respeito disso, né, que nós devemos, na verdade, ter nos nossos corações um amor claro uns pelos outros e fazer com que o meu irmão não venha a cair por causa da minha liberdade em fazer determinadas coisas, mas que eu devo amar a Deus de tal maneira em que eu ame o meu irmão também de tal maneira que, se for necessário, eu paro de comer a carne sacrificada aos ídolos, eu paro de beber vinho, para que aquele irmão ele não tropece, não se enfraqueça. É lógico que isso pode ser aplicado em tantas outras coisas na nossa vida, né? Então ele prossegue para o Romanos no capítulo 15, e na primeira parte nós vamos encontrar ainda ele falando um pouquinho sobre esse contexto. Ele diz assim no verso 1: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É interessante porque logo de cara Paulo coloca meio que uma contradição. Na maioria das vezes as pessoas que se consideram fortes, elas não têm a mínima paciência com os fracos. As pessoas que se consideram fortes não têm consideração para com as pessoas que são fracas. As pessoas que se dizem fortes, elas não têm em nenhum momento nenhum tipo de posicionamento a deixar uma convicção por causa da convicção de alguém fraco. Ou, não apenas uma questão de deixar a convicção, mas no sentido de abrir mão de si mesmo ou de seus próprios desejos ou vontades ou coisas para que o outro seja beneficiado. Paulo então ele vem já quebrando tudo. Se você é forte, então saiba de uma coisa: você deve suportar a fraqueza dos outros e não agradar a si mesmo. Gente, agradar a si mesmo é o primeiro instinto humano. Por que você acha que o neném chora? E a mãe fica logo doida, ela vai tentar achar a razão do choro. E na maioria das vezes esse choro tem a ver com alguma coisa que a criança quer. E às vezes, nem sempre do que ela precisa, mas às vezes do que ela quer. E aí é que entra uma grande confusão para a maioria das mães. É saber o que a criança precisa e o que ela apenas quer. Não é? Quando o bebê descobre que aquela sirene que tem na goela dela serve também como controle remoto, meu filho, ó, tim, aperta o tempo todo. Por quê? Porque sabe que aquela buzina vai criar uma comoção. Volto a dizer, e cabe aos pais discernirem ao longo do tempo qual é o choro de necessidade e o choro de vontade. Porque nem sempre o choro da vontade deve ser atendido.
Exemplo? A noite. Não é? Deus criou a noite para dormir. E isso é uma verdade tanto para adultos quanto para crianças. E aí o que acontece? Alguns pais, nesse afã, né, principalmente o primeiro filho, né, fica naquela preocupação. E aí a criança vai dormir. No início, a criança acorda porque ela tem um intervalo de fome natural do bebê recém-nascido. Ele precisa se alimentar, né, pelo menos de 3 em 3 horas. Está lá, tem que se alimentar. E aí a mãe, inicialmente, acorda, amamenta, né, faz arrotar, né, e bota para dormir de novo. O problema é que quando a criança vai crescendo, ela vai se acostumando com essa história de comer no meio da madrugada. Porque o nosso organismo é assim, você acostuma o seu organismo com os hábitos. E a criança então cria esse hábito. E algumas crianças então, principalmente as mais comelonas, elas vão querer continuar acordando para fazer aquela boquinha na madrugada. Se os pais não entenderem isso, eles vão ficar dando de comer para a criança na madrugada até os 2 anos de idade. Aí você olha para o pai e para a mãe, fica pegando, foi fundo, a coisa arrastando. Ele foi, menina tá dormindo, corta para comer da hora, não sei o quê. Né? Mas quando você vai olhar, na verdade, é que o sujeito descobriu o poder da manipulação. Você sabe por que os pais continuam fazendo isso? Por 2 razões. Nem sempre as 2 estão juntas, mas às vezes estão. Uma delas é porque principalmente a mãe faz assim: ô dó, vai ficar com fome, tá chorando de fome, cotadinho, bebezinho, Deus. E acha que a criança vai morrer se não der a refeição da madrugada. Vai morrer. E a outra razão é a preguiça. Preguiça de ficar pelo menos umas 3 noites, talvez, resistindo enquanto ele chora até dormir. E descobrir que não tem mais boquinha da madrugada. Passou o tempo da boquinha da madrugada, para ele aprender que crescer dói. Não é assim? Crescer dói, gente. Mais inútil que o outro, mas dói. Não é? Esse instinto, queridos, está ali em nós seres humanos, fazer o que nós queremos. Nosso instinto básico é fazer a nossa própria vontade. É do nosso jeito, é da nossa hora. Eu diria que, não vou nem arriscar uma estatística não, mas muitos dos problemas entre casais têm a ver exatamente com isso. Porque um quer de um jeito, o outro quer do outro. E quando um abre mão da sua posição, ou os dois não abrem mão para encontrar algo comum, meu filho, é pancadaria. É MMA. Porque vale tudo. Vale chantagem emocional, vale beicinho, vale greve de fome, greve de sexo, greve de tudo. Tem gente que não mede consequências para manipular e fazer o que quer. Tem que ser do seu jeito. É básico, está lá. Só que Paulo diz que se nós somos fortes em Deus, uma das características daquele que é forte em Deus é saber não agradar a si mesmo, a viver de tal forma
que o outro é valorizado. Eu não estou falando de anulação, de autoanulação, porque eu não sou a favor de autoanulação. Porque cada pessoa, cada ser tem o direito de viver e de ser. Porém, eu entendo que quando nós entendemos a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo Jesus, nós entramos então em uma atitude diferente. Porque é uma atitude que visa o crescimento do outro. Porque se eu sou forte, eu quero que o outro também se fortaleça. Se eu sou forte, eu quero que o outro também, ele caminhe na mesma direção, na mesma dimensão, na mesma condição. E muitas vezes, para fazer isso, eu preciso abrir mão das minhas próprias coisas, para que o outro seja abençoado e beneficiado. Que tremendo, queridos. A palavra de Deus é tão linda, é tão rica, é tão maravilhosa, é tão instruidora. Como nós precisamos mesmo de entrar mais nessa palavra. E aí ele continua dizendo assim: cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Qual que é o discurso que nós mais ouvimos por aí? Goste de mim do jeito que eu sou. Se não gosta de mim do jeito que eu sou, aqui ó, não estou nem aí. Eu não vou fazer nada para as pessoas, só porque as pessoas, não é uma atitude que a gente fala, parece ser de alguém que amadureceu. Mas Paulo está dizendo: olha, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificar. Queridos, é lógico, ele não está falando de capricho, não. Ele não está falando de capricho, não. Senão, né? A mulher fala assim: amor, vamos fazer compra na Harrods. E aí ele fala: a Bíblia fala que a gente tem que agradar o outro, né? Então vou lá. Não estou falando de capricho. A gente está falando de coisas que edificam, de realidades que edificam. Aquelas questões que vão trazer crescimento, que vão trazer edificação, que vão fazer com que de fato o outro seja edificado. Edificado. Uma coisa que aconteceu logo no início do meu casamento, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, na verdade, foi que eu descobri que a minha esposa fazia muita questão de que nós fôssemos deitar ao mesmo tempo. Apesar de termos relógios biológicos diferentes. E eu estava acostumado assim, lógico, né? Solteiro tem um ritmo, né? Solteiro tem um ritmo, um jeito de fazer as coisas, né? E depois você casa, tem que mudar, porque não dá para viver como solteiro sendo casado. Então eu abri mão de coisa, até mesmo na questão do meu relógio biológico, na época que nós casamos, para poder agradá-lo. Mas isso é muito bom, porque isso criou. Hoje, na verdade, eu durmo primeiro. Antes eu dormia depois. Hoje eu durmo primeiro. Não é? Como que Deus, sim, me abençoou tanto que mudou a história, né? Mas como que isso trouxe edificação para a nossa relação? Né? E uma coisa que nós aprendemos foi sempre orar juntos. Sempre orar juntos. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, hoje a gente ainda está se encontrando, né, nessa nova rotina, mas sempre foi na nossa prática, orar juntos antes de dormir. Depois com a Maria Clara, também com a Maria Clara. E isso é muito bom, isso edifica.
Né? Então se tornou uma coisa que se encaixou. Né? E isso trouxe edificação. Como eu disse, nós precisamos muito desenvolver essa realidade de, se somos fortes, precisamos entender que devemos viver com o outro de forma a edificar o outro. Não mais com aquele pensamento de forma simplesmente egoísta, né, achando que vivemos para nós mesmos. Mas depois, no verso 3, ele ainda diz assim, para reforçar, ele diz assim: pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Tremendo, né? Cristo é o modelo e o exemplo dessa verdade tão maravilhosa, de alguém que não viveu para si mesmo, mas para que os outros fossem edificados. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele faz uma aplicação no verso 4, dizendo assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu quero ler de novo esse verso. Diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de tal maneira que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Durante essa semana, Deus trouxe ao meu coração esse texto, colocando muito fortemente no meu coração para compartilhar sobre esperança, sobre essa esperança que nós devemos manter. Esperança que devemos manter. E o apóstolo Paulo diz que a perseverança e o bom ânimo que procede da Escritura nos ajuda a manter a esperança. Meditando sobre isso, vem a pergunta: mas como que é essa perseverança e bom ânimo que provém da Escritura? Como é que a perseverança e o bom ânimo saem das Escrituras e vem para a minha vida? Porque uma coisa é você ler nelas, outra coisa é elas passarem para a sua vida, não é? Não é por osmose, né? Sabe a osmose, aquele negócio que você coloca em contato e a substância de um passa para o outro? Não é? Seria muito bom, né, se você pudesse esfregar a Bíblia, né, e acontecer a transferência automática, né, Gustavo? Daquelas verdades para a sua vida, né? Muita gente já teria tudo decorado, porque na hora que vai ler, adormece e seria muito fácil, né, passar a Escritura para a sua vida através da osmose. Mas não é assim que a coisa acontece. Mas acontece de uma forma muito interessante. Perseverança e o bom ânimo das Escrituras nos levam a manter a esperança. Volto a perguntar: como que a esperança, como que a perseverança das Escrituras pode entrar na minha vida? Pelo Espírito Santo? Paulinha, é pelo Espírito Santo, com certeza. Paulinha já citou o último tópico. Foi na minha frente, lá na frente, ó. Pelo Espírito Santo. Só que existe, mesmo porque às vezes a gente pensa assim, pelo Espírito Santo, a gente pensa numa ideia meio mística, né? A gente tem aquela ideia mística, que aquilo que é pelo Espírito Santo na nossa vida é uma coisa imediata e automática. Você sentiu o arrepio, é pelo Espírito. Está aqui, vai ser agora.
Mas na verdade, nós vamos entender que essa perseverança, ela vem por meio da Escritura, em primeiro lugar, quando de fato as Escrituras, elas encontram valor nas nossas vidas, ou quando eu valorizo as Escrituras como fonte daquilo que eu preciso. Agora, a perseverança é uma coisa muito mais do que um conceito, porque a fé às vezes ela pode ser um conceito, né? Na cabeça das pessoas. Eu acredito em Deus, mas só como uma ideia, né? Mas a perseverança ela foge dessa questão de conceito, porque ao falar de perseverança nós estamos sujeitando o quê? Por exemplo, se eu olhar para o esporte, no mundo do esporte, qual é o esporte que pode nos ajudar a explicar perseverança? O que é perseverança? Qual o esporte que me ajudaria a explicar perseverança? Você acha que a corrida de 100 metros, ela explica perseverança? Você acha? Ela explica perseverança? Eu não acho. Por quê? Porque a corrida de 100 metros, ela é a corrida mais puxada. Sabe aqueles caras musculosos assim, que tem aquela tora de coxa, tem aquele físico arrojado, né? Eles se posicionam na linha de largada, na hora que eu ouvi um negócio, e às vezes até queimam a largada, né? De tanta ansiedade para o negócio começar. Por quê? Porque é a velocidade que conta. Quanto mais veloz for o corredor, melhor para ele. Por isso que o Bolt, né? O cara é sumidade nesse negócio, porque ele é velocíssimo. Não sei se falei certo, não, mas foi. Não é? Ele vai igual um tiro. Não, isso não explica perseverança, porque a perseverança não é isso. Volto a perguntar, então qual esporte você acha que explica a perseverança? É bíblico. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus coloca correr com paciência ou com perseverança a carreira que está proposta, porque a maratona é 40 quilômetros mais 200 são 42 quilômetros e mais uns quebradinhos, 200 e poucos metros. Isso tem a ver com a história da maratona, né? Do cara que correu, e a distância que ele correu foi exatamente essa, de um lugar para outro para levar recado de guerra, na época da guerra, lá na Grécia. E ele correu essa distância, 42 quilômetros é alguma coisa. Meu irmão, isso é perseverança. Correr 42 quilômetros exige da pessoa uma renovação de propósito, uma renovação de forças dentro dela. Por quê? Ela vai correr, vai cansar, o corpo vai pedir água, o corpo vai pedir comida, o corpo vai pedir descanso, e você não pode dar, porque você não completou a carreira, você não completou a prova. E você tem que encontrar dentro de você forças para continuar, para ir além, para ir e chegar até onde é suposto chegar. Isso é perseverança. É renovar dentro de você, é juntar de novo as forças, mesmo que você já esteja cansado, e ir um pouco mais. Isso é perseverança. E o que nós encontramos Paulo falando é que existe uma perseverança que vem das Escrituras. Quando é na minha vida que eu recebo a perseverança que vem das Escrituras? É quando eu estou cansado,
é quando eu estou desanimado, quando eu sinto ou me sinto destruído, quando eu sinto que não tenho mais o que fazer, quando as minhas forças se foram. E então eu me lembro que existe Deus, eu me lembro que Ele me deu a sua palavra, e que a sua palavra é a verdade, e eu vou para a palavra, e vou sabendo que nela eu vou encontrar forças e renovação de propósito. E ao encontrar essa verdade dentro de mim, eu sou renovado e restaurado. Quer ver um exemplo prático disso? Pedro pescou a noite inteira com seus amigos. A noite inteira. Você já pescou de noite? Você já pescou em alguma vez? Naturalmente a pescaria exige paciência. As pessoas que não são pacientes raramente vão dar certo na pescaria. Principalmente se não estiver pegando nada. Pescar de noite, gente, não é brincadeira. E no caso de Pedro, eu imagino, muito pior, porque naquela época não existia lanterna, que tinha só um botãozinho para você clique e tinha luz. Né? Provavelmente era algum tipo de luz com azeite, lamparina, alguma coisa assim. Né? E aquele negócio era também uma pescaria no mar, né? ou com ondas, né? Com rede, dentro de um contexto de barco, muito puxado fisicamente. Como eu já disse, a noite foi feita para dormir. O nosso corpo, naturalmente, à noite, ele pesa. Então imagine, o seu corpo pesado, você trabalhando a noite inteira, não pegou uma piabinha para contar história. Imagina a frustração de um pescador experiente que nem Pedro, não pegar uma piabinha, Jussara, para contar história, para fritar para comer com arroz. Uma coisa boa, né? E aí, chega Jesus e fala assim: volta, e joga lá do lado direito. E aí, Pedro diz assim: mas eu já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque você está falando, porque essa palavra está saindo dos seus lábios, diante da sua palavra, então eu vou fazer. E ele então renova as suas forças para obedecer a Deus e vai. E então lança as suas redes e você conhece o resto da história. Toda vez que estivermos cansados, sempre que estivermos exauridos, sempre que houver cansaço em nós, mas nós buscarmos ouvir a palavra que Deus tem para nós, Deus sempre trará perseverança, renovação nos nossos corações, renovação de propósito. Sempre. Pode ser que Deus não mudará a circunstância na qual você está, mas Ele dará a você as condições para atravessar aquelas circunstâncias com perseverança. Por quê? Porque do contrário você não vai completar a maratona. Você está correndo, maratona, cansadaço, cheio de calor, aparece alguém com água. Você já viu? Você assistiu na maratona? A pessoa está passando lá e passa a mão na garrafinha, ó, joga, refresca e prossegue. É mais ou menos isso. Você está naquele calor, no sentido de batalha, naquela luta, naquele negócio, naquele lenga-lenga, aquele negócio,
não sai, não vai, não desata, e nada, e está amarrado, e você força a barra e a coisa não acontece, o seu coração se entristece porque você tem uma esperança, a esperança não se concretiza, e aquilo torna você meio desesperado, frustrado. A nossa tendência natural é fazer o quê? Nossa tendência natural, queridos, é murmuração, é falar, é reclamar. É natural, infelizmente. E a gente reclama, a gente bota a culpa nos outros, a gente bota a culpa na história, e às vezes até sobra até para Deus, porque a gente coloca a culpa em Deus. Quando na verdade o que nós devíamos fazer é voltar para a palavra, é olhar para Deus, é olhar para o que Ele tem a me dizer a respeito disso. Deus, eu não vou sair dessa posição até que o Senhor me fale, até que eu receba do Senhor refrigério, graça para continuar, porque nem sempre nós temos as respostas, queridos. E olha, é terrível não ter respostas, é terrível, mas às vezes não temos. Mas mesmo quando nós não temos respostas, nós podemos ter uma convicção e uma certeza, e um propósito renovado, e entendimento, porque Deus nos dá. E então as Escrituras trouxeram para o meu coração esperança. É interessante porque Paulo diz também, esperança que se vê não é esperança. Ou seja, como que eu posso chamar esperança algo que eu tenho já em vistas, que eu já posso desfrutar e conhecer? Então não é esperança. A esperança é a certeza, ou a fé é esperar algo que ainda não posso ver, mas que virá. Isso é esperança, é olhar para o futuro, é encher o coração. E é interessante, queridos, nós entendemos isso, porque o texto completo diz que por meio da esperança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E no verso 5 ele continua dizendo assim, o Deus que concede perseverança, olha só, Deus nos concede perseverança. Deus nos dá perseverança. Mas como é que Deus nos dá perseverança, ué? Deus vem, perseverança na sua cabeça. É assim? Deus nos dá perseverança, queridos, nos fazendo aprender. É na nossa vida, é no nosso viver que nós aprendemos a perseverança e que recebemos a perseverança que Deus dá. Porque eu não posso chamar perseverança aquilo que não exige de mim. Eu não posso chamar perseverança aquilo que me vem de mão beijada, como diz o ditado, né? Aquilo que me vem de mão beijada. Como que eu posso chamar isso de perseverança? Não é. A perseverança, ela sugere esforço, ela sugere luta. A perseverança sugere esforço verdadeiro, cansaço muitas vezes, mas também ela sugere, ou ela nos indica que existe sempre uma renovação. A perseverança, ela é perseverança, porque é a capacidade de se renovar, é a capacidade de ir mais um pouco, é de caminhar mais um pouco, é de ir além, é de levantar os olhos e de prosseguir. Mas ele diz que o Deus que dá a perseverança, que concede a perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Senhor e Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo então que essa perseverança, ela não é só uma questão individual, que esse mesmo Deus quer nos fazer quer dar a nós, na nossa vida cristã, na nossa maneira de viver, unidade. Ele quer que isso seja uma verdade em todos nós.
que sejamos perseverantes, que sejamos pessoas que assim glorificam a Deus, porque estão unidos em perseverar. E aí ele continua dizendo: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a Ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. E aí ele encerra no verso 13 dizendo que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por causa ou por meio da sua confiança nele. Vamos ficar por enquanto com essa parte do versículo. O Deus da esperança. Esperança é de Deus, queridos. Ter esperança é de Deus, porque Deus é o Deus da esperança. Você já conversou com uma pessoa cheia de esperança? Você já viu alguém cheio de esperança triste? Você já viu alguém cheio de esperança arrastando, reclamando da vida? Já? Não. Não. Porque é isso que acontece. O Deus da esperança enche a pessoa que se abre para essa esperança, ele as enche de alegria e paz. Você sabe por que isso, queridos? Porque a esperança nos ajuda a tirar o foco do problema. A esperança nos ensina a colocar o foco naquele que é o Senhor de todas as coisas, naquele que é a solução para todos os problemas, naquele que é a verdade absoluta acima de tudo e de todos. A esperança tira os nossos olhos das dificuldades. A esperança renova o nosso coração em saber que Deus é Deus, acima das circunstâncias, e de que as circunstâncias são passageiras, mas Deus não. Deus é eterno. Deus é real, verdadeiro e eterno. A esperança, Deus, que é o Deus da esperança, nos enche de alegria e paz, por sua confiança nele. O que enche o nosso coração de alegria não é uma mágica, não é porque eu estou diante do Senhor orando e de repente vem, Deus me encheu de alegria. Não. Se conscientemente você não focar, se conscientemente você não colocar de fato o seu coração na confiança em Deus, você não vai experimentar nem alegria, muito menos paz. Porque quem traz a alegria e paz é Deus por meio da nossa confiança nele. Aquele que não confia em Deus não pode experimentar a verdadeira alegria, muito menos a paz. É por isso, não foi isso que Jesus disse? Quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz de Deus é diferente. Ela é dada ou ela é recebida por meio da confiança, por meio da fé, por meio da certeza. E como é maravilhoso que nós sabemos disso, de que o Deus da esperança nos enche de alegria e paz.
Por que as crianças têm facilidade de sorrir? Por quê? Por que as crianças têm facilidade de sorrir? Porque elas não são preocupadas, em primeiro lugar. Porque elas confiam que estão sendo cuidadas. Você já prestou atenção nas soluções que as crianças dão para os problemas? Ela pega assim um negócio complicado, um negócio difícil, um assunto polêmico, e aí de repente ela, numa frase, ela resolve o problema do mundo. Você sabe o que significa isso? Esperança. É olhar para um problema muito sério e acreditar que a solução é simples. Eu não estou falando de simplismo, eu estou falando de fato desse posicionamento que olha e acredita com fé e com simplicidade, mas porque crê em Deus. Porque crê em Deus. E por isso a criança é feliz. E assim nós também podemos ser, se tão somente confiarmos. Se tão somente confiarmos em Deus. Porque é nisso que Paulo está batendo na tecla, lá em Filipenses, quando ele diz: façam que sejam conhecidos diante de Deus todas as suas necessidades, por meio da oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O que significa isso? Que eu fui, eu orei, eu clamei e agradeci, dei graças a Deus, confiei, criei, entreguei. Agora eu posso viver. Agora eu posso desfrutar da paz que Ele me dá, porque Ele é o Deus que ouve a oração. O texto continua, quando ele diz assim, que o Deus da esperança nos enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A Escritura está dizendo que a vontade de Deus não é só que eu tenha esperança, mas de que eu transborde de esperança. Já imaginou, Lili? Transbordar a esperança? Sabe o que significa transbordar a esperança? É transmitir esperança a todo mundo que está à sua volta. É fazer com que a esperança que você tem, ela seja também a esperança dividida com o outro. É levar o outro a enxergar fora do que ela tem enxergado. É levar o outro a enxergar como você enxerga. A enxergar a Deus, a enxergar a verdade e a enxergar com olhos de fé, com olhos de esperança. É claro que aqui nós encontramos, por isso que eu falei que a Paulinha, ela botou lá no ponto final, diz, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo em nós que pode fazer transbordar a esperança. É o poder do Espírito Santo em nós, agindo em nós. Porque é o Espírito, queridos. É o Espírito Santo que age quando nós oramos. Você sabia disso? Está escrito. Nós não sabemos orar como nos convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo está lá agindo quando você está orando. Jesus também, que o Espírito que Ele enviaria, nos guiaria em toda a verdade.
porque não fala de si mesmo, mas glorificará a Jesus. Essa é a ideia do texto, estou parafraseando. Isso significa que quando eu louvo, quando eu reconheço Jesus como Senhor, quando eu reconheço que Jesus é meu Salvador, quando eu reconheço que Jesus deve ser adorado, quando eu reconheço que Deus é exaltado, quando eu reconheço que Deus é Pai, quando eu reconheço que Deus é forte, quando eu reconheço que Deus é santo, é o Espírito Santo agindo em mim, me levando a reconhecer a verdade sobre Deus. Quando eu entrego a minha vida, quando eu percebo que eu estou andando errado, quando eu percebo que o que eu fiz é pecado, e eu confesso e abandono, é o Espírito Santo agindo em mim. É o poder do Espírito agindo em mim. Quando eu me arrependo porque falei mal de alguém, quando o meu coração trava porque eu não olhei porque eu estava falando e falei mal, é o Espírito Santo me convencendo de que aquilo é pecado e me conduzindo de volta a ter uma vida santa, a ter uma vida que agrada a Deus. Quando eu sinto fome da palavra, quando eu sinto sede da presença de Deus, quando me vem aquela ideia doida de orar de madrugada, quando me vem aquele propósito de ler a Bíblia toda em um ano, é o Espírito Santo agindo em mim, me conduzindo a esta vida de santidade e de santificação. Quando eu estou cansado, não quero ir à igreja, de repente Deus vem, move o meu coração e fala assim: vai, é hoje que você mais precisa. E você ajunta os cacos e vai. E Deus vem e se revela, e te abençoa, e te renova, e te restaura. É o poder do Espírito Santo agindo em você. Quando você está na beira do desespero, lá na ponta do abismo, e de repente Deus, pela sua graça e misericórdia, envia a sua palavra ao seu coração e arranca você de lá e te traz para um momento de consciência renovada, e você percebe o quanto você precisa da palavra de Deus. É o poder do Espírito Santo renovando a esperança dentro de você. Amados, essa palavra está me dizendo que o que eu mais preciso é de Deus. Porque o que nós mais precisamos na vida é alegria e paz. Não é? Alegria e paz. Até mesmo por uma questão de saúde. As pessoas alegres e em paz têm mais saúde. E é Deus quem nos dá estas coisas. E Ele nos dá estas coisas à medida e à proporção que nós nos entregamos, que nós buscamos, que nós hoje, com certeza, há um convite de Deus a você. Hoje, com certeza, há um chamado de Deus para você. Deus, mais uma vez, abrindo os braços, dizendo: vem, 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 porque eu quero te envolver com esperança. Vem, porque eu quero te envolver de alegria e paz, para que mesmo em meio às dificuldades você não perca o foco e aprenda a perseverar. Precisamos é de Deus. Tudo o que Deus podia fazer para nos aproximar, Ele já fez. É um fato, é uma realidade. Agora, cabe a mim e a você. Quanto tempo
Quanto dos seus pensamentos você dedica ao Senhor? Quanto da sua atenção você dedica para Deus? Quanto das suas palavras você dedica para Deus? E assim nós podemos prosseguir. Entende o que eu quero dizer? O que nós mais precisamos é de Deus. Você pode ficar de pé comigo? Senhor, nós não podemos negar o sofrimento, nós não podemos negar a dor, nós não podemos negar a realidade de circunstâncias duras que muitas vezes nos envolvem. Mas nós não podemos também negar, Senhor, que muitas vezes estas coisas nos enfraquecem, nos roubam, Senhor, o ânimo. Mas é em momentos como esse, Pai, que nós podemos olhar de volta e olhar para a Tua verdade, para a Tua palavra e perceber, ó Deus, que apesar de tudo isso ser verdade, existe uma verdade que está acima de todas estas. A verdade de que o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós. Mais difíceis, a Tua palavra, o Teu Espírito estão sempre lá para nos resgatar da dureza, da frieza, da indiferença, às vezes até da loucura. O Teu Espírito e a Tua palavra estão lá nos chamando para a verdade, nos chamando para enxergar a realidade do Deus que nos ama, Deus que fez tudo para que pudéssemos vencer. Hoje, Senhor, eu sei que nós estamos sendo renovados na nossa alma, no nosso coração. Eu sei que muitas pessoas aqui receberam essa palavra porque estavam precisando. E essa não é a minha palavra, é a Tua palavra para os nossos corações. E por isso nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor faz brotar de novo em nós a esperança. Deus, ainda que ela comece tão pequena, ainda que ela comece tão fraca, mas o Senhor faz renovar a esperança dos nossos corações, e o Senhor a rega com a Sua palavra e a alimenta com o Seu Espírito Santo,
e ela cresce, e ela se fortalece, e essa esperança se torna alegria, e se torna paz, e se torna certeza dentro de nós, e uma experiência tão rica e poderosa de viver experiências tão marcantes com o teu cuidado, de ver o Senhor cuidando de áreas que nós nem imaginávamos que o Senhor se importava, de ver o Senhor nos fazendo enxergar as coisas com uma nova ótica, de fazer com que dentro de nós surjam novas forças, uma nova coragem e uma nova decisão de enfrentar e de perseverar até o fim. Obrigado. Obrigado, Deus, porque isso só poderia vir de Ti. E é isso que eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, até mesmo por aqueles que não estão aqui hoje. Que sejamos, ó Deus, parte, que possamos nos unir nessa verdade do cristianismo que é perseverante, que é renovador, que se renova na fé do Filho de Deus, que se entregou por nós. Ou como diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Assim, Pai, nesta noite nós levantamos os nossos olhos para olhar mais uma vez para Ti e sermos renovados e restaurados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala sobre a dimensão de eternidade, ele diz: hoje conheço em Pax, né? Então o conhecerei face a face. E no final, aplicando, ele diz assim: três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, sendo que a maior dessas é o amor. Mas estas três permanecem. O desejo do meu coração é que Deus traga sobre você uma semana, um mês, um ano, filho,